obscuro. Olá, território obscuro. Eu me chamo Gabriel e moro na cidade de Capetinga, em Minas Gerais. Hoje vou contar um relato que aconteceu com meu pai e meu avô. Meu avô era um senhor de 70 anos, que era conhecido como Dadi, e morava em um sítio próximo a Capetinga, Minas Gerais. E perto desse sítio tinha um senhor chamado João, que era conhecido por comprar cavalos de raça para procriar com as éguas que ele tinha na fazenda. Meu avô tinha um cavalo manga larga marchador, que era o melhor garanhão reprodutor de sua fazenda. Seu João era doido para comprar este cavalo do meu avô e chegou até fazer uma proposta de compra no cavalo. Só que o meu avô não estava disposto a vendê-lo. Seu João ficou insistindo durante semanas para o meu avô vender o cavalo para ele. Até que um dia, o meu avô perdeu a paciência e falou: João, eu não vou te vender o cavalo. Você não entendeu ainda? Agora vaza aqui da minha fazenda, anda. Já enjoou essa conversa. João falou para o meu avô: Tem problema não, Dadi. Mas um dia, este cavalo ainda vai ser meu. Aguarde. Depois disso, se passaram 2 dias após o acontecido, e era dia do aniversário do meu avô, que estava comemorando os seus 71 anos. E meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios e irmãos fomos comemorar o aniversário no sítio. Quando era lá pelas 11 horas da noite, começamos a ouvir barulhos na mata que tinha ao lado da casa. Parecia barulho de um cavalo andando no meio do mato. E foi quando, de repente, começamos a ouvir os cavalos relinchando, desesperados no curral. O meu avô pegou a lanterna e foi ver o tormento que estava assustando os cavalos. Quando meu avô mirou a lanterna no curral, ele viu uma figura que era do demônio devorando o cavalo manga larga. A criatura era um ser com uns 2 metros de altura mais ou menos, magro, com os olhos vermelhos, parecendo uma labareda. Os dentes estavam saindo para fora de sua boca. A criatura olhou para o meu avô e soltou um uivo aterrorizante. Ele saiu correndo para dentro de casa, trancou as portas e as janelas da casa com aquelas barras de ferro antigas. Meu avô foi no quarto dele, pegou seus 2 revólveres mais uma escopeta de cano duplo, chamou meu pai e disse: Meu filho, tem um lobisomem lá fora devorando os cavalos. Pega esta escopeta e vamos lá matar esse demônio. Eles saíram da casa e foram em direção à fera. Ele descarregou o revólver mais a escopeta no peito daquela praga. Ele cambaleou um pouco e caiu no chão. Meu pai disse ao meu avô: Vamos pegar os cavalos que sobraram, amarrar esse bicho atrás deles e vamos levar este lobisomem para o meio do mato. Porque se encontrarem ele aqui morto, vai que ele volta em forma de pessoa e vamos ser presos por assassinato. E se formos falar que era lobisomem, ninguém vai acreditar na gente, né? E assim eles fizeram. Levaram ele pelo meio do mato. Ele, no momento, não se destransformou. Ficou daquele jeito, em forma de fera. Eles foram embora. Bom, passou. Depois de uma semana, mais ou menos, o meu avô se encontrou com a Marina, que era a esposa do João, o outro fazendeiro, e perguntou: Mas cadê seu marido? Faz tempo que eu não vejo ele. Depois daquela discussão que tivemos sobre o meu cavalo, ele sumiu. Será que ele ficou com raiva? E Marina respondeu ao meu avô, com os olhos cheios de lágrimas: O João morreu há uma semana atrás. Ele foi encontrado morto no mato, com um monte de tiros no peito. O meu avô ficou em estado de choque, e depois desse dia, ele e mais minha avó se mudaram para a cidade, para nossa casa. Bom, nunca duvide dessas criaturas, porque o meu avô duvidava e quase foi morto por um lobisomem. Este é o relato do meu avô e do meu pai, do encontro deles com a criatura.
Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá, território obscuro. Irei fazer uma pergunta. Fantasmas realmente perambulam pela face da terra? Se sim, por onde eles andam? Essas pareciam ser perguntas bestas para mim, coisas com as quais só crianças se preocupavam, mas não são mais. Deixa eu contar a história que passou de uma crendice besta para um tapa na cara bem real. Cerca de 4 meses atrás, a minha esposa e eu estávamos na estrada, indo para a nossa lua de mel. Era uma viagem de 2 horas e meia mais ou menos, era de noite. Mas nós não importávamos, contanto que estivéssemos juntos. Só para variar, encontramos um congestionamento na estrada. Era a véspera de feriado. Normalmente, você passaria por essa área em menos de 20 minutos, mas quando está do jeito que estava, você perde cerca de 1 hora. Bem, depois de 15 minutos no congestionamento, a minha esposa agarrou meu braço e começou a tremer. Eu olhei para ela e perguntei se ela estava bem, mas os olhos dela estavam grudados na beira da estrada. Então ela falou: "Me disse que você está vendo ele." E eu olhei para fora e falei: "Vendo quem?" A mão dela tremia e ela falou: "Ele, o cara sentado ali, o caroneiro." De novo, eu olhei e não vi ninguém. Então ela olhou nos meus olhos e falou: "Não olha, para de olhar para lá. Ele está olhando nessa direção e está vindo para cá." Eu olhei em todas as direções e não vi ninguém. Então a minha esposa começa a tremer inteira e fala: "Eu estou ficando louca. Estou ficando louca. Me dê algum remédio. Me leve para algum médico, por favor. Eu estou perdendo o juízo." Ela falava isso e agarrava o meu braço e tremia muito. Eu tive que gritar umas 2 vezes e dar um chacoalhão nela para ela não ficar histérica. Então ela olhou para o banco de trás e falou: "Ele está aqui, está no banco de trás." Eu olhei, mas não vi ninguém. Mas a coisa estava muito intensa para eu achar que não estava acontecendo nada. Nesse meio tempo, o tráfego começou a melhorar e já estava dando para andar numa boa. Então, eu comecei a fazer perguntas para minha esposa sobre o cara no banco de trás. Ela não olhava para trás, mas conseguia ver ele pelo espelho retrovisor. Ele era jovem, com calça jeans rasgada e uma blusa rasgada. Não tinha olhos nas órbitas e era meio transparente, segundo ela. A única coisa que ele fazia era olhar para o relógio dele, e a cada vez que ele olhava, ficava mais desesperado. Ele começou a chacoalhar a cabeça e a reclamar, apesar da gente não conseguir ouvir a voz do que ele dizia. A minha esposa estava aterrorizada. Eu estava calmo, até que o fantasma esticou a mão e encostou em mim. Tudo que eu senti foi um frio na parte de trás da minha cabeça, no pescoço e ombro. Eu não podia ver o que era, mas a minha esposa estava falando que ele estava querendo que eu fosse mais depressa. Então, ele fez a mesma coisa com a minha esposa, e nesse momento eu acreditei em tudo que ela tinha dito, quando eu vi o cabelo dela se levantando por uma mão invisível. Naquela hora, já estávamos fora do engarrafamento e estávamos indo bem rápido, e o fantasma parecia estar mais calmo com isso. Nós estávamos chegando em um monumento que tem na estrada, para a qual o fantasma ficava apontando, segundo a minha mulher falou. Ela praticamente estava gritando para que eu parasse o carro lá. Assim que eu parei, eu olhei para o banco de trás de novo e não vi ninguém. Mas quando eu olhei para minha esposa, eu a vi ela grudada na janela, fazendo tchau com a mão. Ela olhou para mim e falou que era para pegar as malas que estavam no porta-malas e colocar no banco de trás. E eu perguntei o porquê, e ela praticamente berrou para mim pegar logo as malas e colocar lá. Eu saí do carro, peguei as malas no porta-malas e coloquei dentro do carro no banco de trás. Segundo ela,
Um fantasma não pode pegar carona com você se não tiver assentos livres no carro para ele se sentar. Bom, este é o meu relato. Foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida, apesar de eu não ter visto nada e só a minha esposa ter visto aquele cara. Obrigado por contar o relato no seu canal. Uma boa noite a todos. Tá aí, galera, 2 relatos aí enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.